Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live sobre dificuldade de aprendizado. Queria agradecer aqui a enxurrada de perguntas que eu recebi e o pessoal está chegando. Quem não mandou a sua pergunta ainda pode mandar. Vou aproveitar aqui para dando os meus recados. Quem ainda não se inscreveu no canal do YouTube é Paula Furtado Psicopedagoga. Se inscreve lá, aperta o sininho para receber as notificações, que vai receber sempre toda live que tiver, as aulas que são postadas toda terça-feira no YouTube. Então sempre tem alguma aula sobre dificuldade de aprendizado, sobre alguma dificuldade de aprendizagem, algum distúrbio. Tem também aula sobre contação de histórias, tem história, tem lives. Então quem ainda não se inscreveu no canal, corre lá e se inscreva e aperta o sininho para receber as notificações. Outra pergunta também que estão me fazendo bastante é sobre o método Paula Furtado. Esse ano não vai abrir uma nova turma, a gente fechou agora em dezembro, então vai ficar para janeiro, deve ter um outro lançamento, e aí a gente coloca de novo uma nova abertura de turma, tá bom? E essa turma que fechou agora também vai ter as mentorias que vão começar em janeiro. Sejam bem-vindos, quem está entrando agora. Hoje a live é sobre dificuldade de aprendizado. Se tiverem alguma pergunta específica, podem colocar. Eu já recebi muitas perguntas que eu vou começar a responder daqui a pouco. E queria convidar todos também para a Bienal de Livro de São Paulo. Eu estarei no Espaço Infantil, onde vai ter várias lives com contação de histórias. E também vai ter uma live com o Maurício de Souza no dia 11 de dezembro, às 5h30, tá? Então quem não se inscreveu ainda para a Bienal, se inscreve lá, que vai estar cheio de novidades. Então vamos para a primeira pergunta aqui que eu recebi, que é como as histórias podem ser melhor exploradas em sala de aula. A Tânia. Bom, Tânia, as histórias, elas são muito utilizadas na sala de aula como interpretação de texto, como apoio na parte de linguagem, de texto mesmo, de gramática, mas elas também podem ser muito utilizadas como recurso terapêutico. Então agora com as habilidades socioemocionais aí, que virou lei, da gente estar introduzindo as habilidades socioemocionais no currículo, as histórias são excelentes aliadas, porque elas permitem esse bem-estar do aluno, porque elas mandam essa mensagem que o grande problema delas também tem solução, né? Sempre tem um personagem que vai se identificar, que apresenta dificuldades, que tem os conflitos, mas que no final tem o final feliz, no final dá tudo certo. Outra, existe dificuldade entre ler e contar histórias? Foi a Silvia de Araraquara. Bom, existe, né? Quando eu leio uma história, eu estou passando aquela verdade do autor, né? Então eu estou colocando exatamente como o autor colocou a história, eu não estou dando a minha interpretação nela, mas e quando eu estou contando a história, já está entrando todo o meu jeito de contar a história, toda a minha verdade sobre a história, já tem um foco naquilo que eu quero alcançar. Mas as duas são válidas, tanto contar história como ler história, todas as duas formas têm acesso direto ao inconsciente, então vão trabalhar a criança
vão trabalhar o aluno, o ouvinte, para ter nesse aspecto terapêutico, tá bom? Então, a diferença está nisso, né? Na parte de como ela está sendo ouvida, né? Como essa história está chegando na pessoa. A próxima pergunta é assim: tenho uma filha adotada e queria saber se tem algum conto para trabalhar a rejeição. Sinto que ela sempre acha que ninguém gosta dela. Tem a ver com o abandono vivido? Tem super a ver com o abandono vivido. Então, essas coisas do abandono, da adoção, ela já nasce com aquele abandono vivido, né? E a gente tem que pensar que os inconscientes se comunicam. Então, ela já teve aquela primeira rejeição na vida e isso fica marcado. Agora, como que a gente pode trabalhar isso? Com histórias que trabalhem esse abandono, para que ela mostre que ela tem uma nova vida pós-abandono, né, no início da vida. Então, uma história que eu recomendo muito é o João e Maria. Ela é excelente para trabalhar a adoção. Eu já tive vários pacientes adotados que eu contava o João e Maria, porque tem aquele abandono na floresta, que é como eles se sentem. Sempre a questão que mais falam para a criança, quando ela tem um abandono, quando ela foi adotada, é que os pais não conseguiam alimentá-la. E na João e Maria tem esse tipo de situação, né? Os pais abandonam na floresta porque não podiam alimentar, não tinham dinheiro, ou o alimento também, gente, pode ser o alimento emocional. Então não é só o físico. O João e Maria também trata dessa coisa do abandono emocional. Às vezes a criança não é abandonada pelos pais, né, literalmente, mas ela se sente abandonada até pelos pais biológicos. Então, o João e Maria trabalham muito essa questão alimentar, porque os pais abandonam na floresta por falta de alimento, né, o físico e o emocional, e depois eles são seduzidos pelo alimento da bruxa também, né, pela casa de doce. Doce é sedução. Então, eles são envolvidos pela sedução do alimento, pelo alimento do doce, que dá aquela sensação de prazer para eles, e aí eles podem trabalhar essa simbologia na história do João e Maria. E é fantástico, todos que eu trabalhei com João e Maria, é incrível assim, quando você acaba de contar a história, como eles se relacionam com a história de vida deles. Então, na hora, eles falam do sentimento que eles têm. Tem algumas crianças que não sabem que são adotadas, então é mais complicado ainda, porque ela sente aquela rejeição, mas ela não sabe o porquê, né? Porque ela é aceita, ela tem um pai que ama, às vezes tem amigos, toda a vida dela está tranquila, mas o inconsciente fica clamando aquela rejeição que ela teve. Tem um livro que eu escrevi também no livro Terapia do Conto, que agora está no Histórias para Aquecer o Coração, que é um novo ninho, que eu coloquei essa parte da adoção também, de um passarinho que foi abandonado na floresta, e aí ele foi encontrado pela mamãe passarinho, aí foi levada para o ninho, aí tem os ciúmes dos irmãos. Então é muito bonitinha essa história, porque aí coloca essa parte de um novo membro que não nasceu do ovo, né? Mas aí no final até coloca que nasceu do coração, mas a história assim completa, que é bem bacana e que eles gostam bastante, é o João e Maria. Então o João e Maria é perfeito para isso. Eu tenho até alguns casos assim, a criança adotada às vezes tem esse problema do alimento mesmo, né? Ou come compulsivamente, ou não come nada. Então é bem bacana também para esses tópicos o João e Maria, tanto para anorexia como para compulsão alimentar. Vamos ver a outra pergunta aqui que eu recebi.
Você acha que os professores estão preparados para o ensino híbrido e para o ensino em geral? Gente, para o ensino em geral, tanto professores como em qualquer outra profissão, tem gente que está preparada, tem gente que não está preparada. Eu encontro aqui como psicopedagoga, que eu vou muito nas escolas, eu fico muito feliz em ver que tem muitos professores engajados, preparados, com muita vontade de fazer a diferença com seus alunos, como também encontro pessoas desmotivadas, paradas no tempo, mas isso é em qualquer profissão, né? A gente tem de tudo, tem aqueles que se preparam, correm atrás, querem sempre se inovar, estudar, e tem aqueles que não estão nem aí, como tem o engenheiro, como tem o gente, qualquer profissão. Agora, para o ensino híbrido, também novamente, para todas as profissões, quem que estava preparado para a pandemia? Ninguém, né? Então, todo mundo teve que se adaptar, muitos se adaptaram muito bem, outros tiveram uma dificuldade maior nessa adaptação, mas como todos os profissionais, eu acho que eles foram pegos de surpresa e aí teve que correr atrás para fazer esse ensino híbrido. Gente, quem está chegando agora, se tiver alguma pergunta sobre dificuldade de aprendizado ou se achar que essa live serve para algum amigo seu, pega o aviãozinho, manda para essa pessoa, que hoje eu estou respondendo aqui algumas perguntas, que tem gente que não consegue assistir na hora, mas que já mandaram as perguntas antes para eu ir respondendo e depois eles terem essa resposta, tá bom? Então, se tiver alguma questão aí, manda que eu vou tentar responder todas. Outra mãe, Joana, perguntou: meu filho precisa de psicopedagoga, mas ele se recusa a ir. O que eu faço? Então, olha, é o seguinte, não dá pra gente obrigar, laçar a criança e falar que vai. Mas o que eu costumo orientar os pais é para falar para eles: olha, eu sei que você precisa de um profissional que vai te ajudar a aprender melhor. Se você tivesse doente, tivesse com um problema da barriga, na perna, onde fosse, né, fisicamente, eu ia te levar ao médico e eu quero te levar para essa pessoa que vai te ajudar. Mas é você que vai decidir se você vai continuar, se vai ser interessante para você fazer, porque eu sempre jogo para o meu paciente, eu explico o que vai ser trabalhado e sempre eu falo que no final da sessão, quando a criança às vezes eu percebo que está indo obrigada, eles chegam com aquela cara mais fechada e aí eu falo: olha, não se preocupe, que a sua mãe achou, o seu pai achou que você tinha que vir, mas você só vai continuar se você quiser. Então eu já tiro aquele peso, eles já baixam a guarda e eles escutam melhor o que vai ser feito, como vai ser feito, porque eles vão com uma ideia assim muito diferente, eles vão achar que é uma outra aula particular, ou que se ele está indo lá ele tem algum problema muito sério. Então quando a gente vai conversando e vai desmistificando isso, aí eles terminam aceitando, e quando termina a sessão eu pergunto se eles querem, e eles falam: nossa, eu quero, não ficou claro ainda. Mas eu acho que os pais também, essa coisa: eu não quero ir. Se ele tivesse com dor de dente, ele não quer ir ao dentista, ele não vai. Então a parte de aprendizagem é a mesma coisa. Pode ser que ele não goste, não se identifique com aquela psicopedagoga, mas ele vai ter que buscar uma psicopedagoga que ele se identifique e que ajude ele nessa dificuldade de aprendizagem. Porque essa dificuldade de aprendizagem, às vezes, também vai criar novas dificuldades, como sociais. Ele começa ou ficar muito agressivo, muitas vezes, ou faz aquele que faz o bagunceiro da classe, porque eles vão buscando outras maneiras de se esconder. Porque ninguém quer ser taxado como aquele que não aprende, né? Ou como burro, como eles mesmos chegam no consultório e falam: eu sou burro, não aprendo mesmo, não adianta. Então, assim, a autoestima lá embaixo. Então,
eles precisam, a gente tem que pegar e fazer valer a nossa autoridade de pais de, não, você vai lá conhecer, você vai lá e vai fazer um diagnóstico. Se você não gostar, aí tudo bem, depois a gente conversa, a gente muda, mas tem que ir sim. Se precisar ver uma psicopedagoga, o pai tem que ir nessa fazer valer aquilo que ele está precisando, então ele precisa ir. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, pode ir anotando aí que eu vou tentando responder. Eu estou respondendo algumas perguntas, que eu recebi uma enxurrada de perguntas aqui, tem 2 páginas até, que foi muito bacana, gostei bastante. E tem algumas que falaram até que não podiam entrar no horário, mas que iam assistir depois. Mas se alguém tiver alguma, pode mandar que a gente vai lendo. Vamos ver aqui uma. Ah, que legal. Que bom, Raíssa, seja bem-vinda. Bom, eu vou respondendo aqui. Paula, tenho 16 anos e li uma reportagem sobre dislexia e me reconheci muito. Aí fui assistir o seu vídeo no canal do YouTube e me reconheci mais ainda. Você acredita que posso ter chegado ao 2º de ensino médio sem o diagnóstico? Eu acredito. Eu acredito, Rosana, porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa tem muitos recursos cognitivos que vão permitindo que ela vá aprendendo mesmo com toda a dificuldade, com todo o transtorno de leitura escrita, ou às vezes pega na parte da matemática, na descalculia. Então é bem complicado mesmo, mas eu já peguei vários de 2º de ensino médio, de 3º de ensino médio, que quando eu fui fazer o diagnóstico, eu fico também pasma, como é que ninguém percebeu que essa criança tem, né, que esse adolescente tem dislexia, né? Então, quando você vai olhar lá atrás, então ela sempre apresentou as trocas disléxicas, sempre teve a dificuldade muito grande de interpretação, então tinha tudo que mostrava que ela tinha essa dificuldade, essa dislexia, mas ela também era uma pessoa que tinha muito recurso cognitivo, então foi sendo levada até chegar ao 2º, ao 1º ensino médio, ao 9º, que muito diferente do que a gente pensa, agora apesar de toda a divulgação que tem, mas às vezes passa batido mesmo, e a criança sofre a vida inteira escolar e só lá no ensino médio, ou quando a coisa pega pesado em alguma época. O 6º ano também é um ano que explode bastante, porque eles precisam mais estarem maduros, né, nessa parte de aprendizagem pedagógica para poder aprender sozinho, que aí já começa muita mudança, são vários professores, é um ritmo de trabalho bem diferente. Então, nesse momento, aparece muito. Eu recebo muito paciente do 6º ano e do 1º de ensino médio. Nem sempre é dislexia, mas às vezes é o TDAH, às vezes tem um outro transtorno, às vezes pode ser alguma coisa em termos de gap de conteúdo mesmo, mas geralmente tem alguma coisa aí por trás que não foi trabalhada. E quando a dislexia é detectada cedo, gente, o trabalho que é feito, né? Eu sei que você deve estar pensando agora, Rosana, que assim, nossa, eu tive tanto tempo, né? Eu passei por tantos profissionais, por que ninguém viu, né? Eu sofri tanto nessa minha vida escolar, e se tivesse sido detectado antes, eu poderia ter tido uma história diferente. E é verdade. Agora, por isso que é muito bom a gente ficar divulgando bastante. Lá tem, como ela comentou aqui que ela viu, no meu canal no YouTube eu fiz um vídeo só sobre dislexia, um sobre descalculia. E aí tem um que eu dou dicas preciosas, gente, para a sala de aula ou para casa, como a gente pode ajudar essas crianças que têm esse tipo de dificuldade. Porque se elas são tratadas desde cedo, eu tenho uma pacientinha que eu dei alta faz uns 3 anos, mas ela ficou comigo uns 4 anos. E ela veio muito cedo, ela tinha uns 6, 7 anos, assim, perceberam assim logo no começo
da alfabetização pelo tipo de troca que ela tinha muitas trocas disléxicas. Quando eu fiz o teste da dislexia, eram uns 97% de troca, assim, era uma coisa absurda. Mas quando é organizado bem e você refaz, ela nem parece, ninguém diz hoje em dia que essa menina tem dislexia. E continua tendo, né? Porque é para a vida inteira. Só que quando ela tem estratégias e tem recursos, ela pode se dar muito bem pedagogicamente, vai embora, porque foi trabalhada cedo. Então, eu acredito que pode ser sim, principalmente porque você se reconhece nos sintomas da dislexia. E agora também nunca é tarde também. Descobriu agora, tem um monte de recursos, um monte de dicas aí que podem serem dadas para você se aprimorar mais e não sofrer. Porque assim, o disléxico termina, aquele que não é detectado, que não tem aquela orientação do psicopedagogo, ele termina desenvolvendo algumas estratégias sozinhos. Porque ele percebe, é que nem o TDAH também, às vezes tem o TDAH com disléxico junto, né? E faz um mês mais ou menos, eu estava diagnosticando um menino que tinha o TDAH com dislexia. E tudo que ele falava assim para mim algumas dicas que eu dou sempre. Olha, se eu não anoto, não funciona. Eu tenho que fazer uma lista de tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que ir ticando as coisas. Então, eles vão percebendo que como eles não têm alguns recursos, eles vão criando. Então, esse menino também me falou uma coisa que eu achei muito bacana, que eu ensino para os meus de descalculia, que é ter o recurso, como eles não conseguem decorar muito a tabuada, é muito difícil para eles, às vezes eu dou aquele recurso de decorar os resultados, porque aí na hora eles têm aquele recurso de escrever os resultados da tabuada e ir utilizando alguns para ir fazendo a conta com mais facilidade, porque é muita coisa para eles lembrarem, né? Eles têm que ver a interpretação, que já tem uma dificuldade, aí ele descobriu a conta, aí ele tem que lembrar todas as etapas da conta, aí se não sabe a tabuada, a coisa fica muito complicada. Então tem vários recursos, várias dicas que podem ajudar o disléxico ou o aluno com TDAH. Eu fiz vídeo dos dois, tá, gente? Eu fiz vídeo do TDAH e do disléxico, tá lá no canal do YouTube, quem não se inscreveu ainda tá em tempo. Paula Furtado, psicopedagoga. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Paula, você já trabalhou com adultos no consultório psicopedagógico? Minha filha foi diagnosticada agora, mas a psicopedagoga dela não atende. Isso é possível? É possível, sim. E eu já trabalhei com vários adultos e tenho os resultados assim incríveis. Eu tinha um que ele foi um piloto assim super bem sucedido de kart, depois fez em outras modalidades também. E aí ele resolveu fazer direito. Ele queria ter uma outra profissão para quando ele largasse a corrida. Só que o direito, ele era disléxico. E o direito, leitura e interpretação o tempo inteiro, né? Então eu trabalhei com ele em cima dos textos de direito, foi muito bacana. Já trabalhei também com uma que estava fazendo psicologia, então ela levava tudo. Então eu dei todas as estratégias até para ela conseguir estudar sozinha. Então essa da psicologia, ela parou vários anos. E aí quando ela entrou na psicologia, ela foi me procurar, que ela estava com muita dificuldade, que ela estava pensando em desistir. E a gente foi montando todo um esquema já em cima do material que ela precisava estudar, ou dos trabalhos que ela precisava fazer. Então foi uma ajuda bem grande, mas foi incrível. Foram 2 anos e meio, depois dos outros 2 anos e meio ela fez assim, sozinha, brilhantemente. Ela descobriu recursos, eu dei estratégias para ela poder continuar aprendendo de uma maneira autônoma, mas que ela não tinha sido diagnosticada de jeito nenhum. Então, gente, não existe isso de idade para psicopedagogia. Todos nós podemos ter algum tipo de dificuldade que nos impede de alguma maneira. Então, pode ser motora, pode ser na parte lógica, pode ser na parte
espacial, na parte de organização espacial. Então é incrível, eu percebo assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito desorientada espacialmente. Então só aquela que eu entro num consultório médico, aí na saída eu fico olhando onde é a saída, eu sou super. Se uma rua é contramão, eu já não sei mais por onde eu vou, tal. Eu era muito mais. Então só de trabalhar com as crianças essa orientação espacial e fazer todos aqueles exercícios de percepção visomotora, eu vejo como eu tô diferente, porque de todas as minhas inteligências, a musical e a espacial eram as últimas. E hoje eu já cresci imensamente nisso, de trabalhar com as crianças. Então a gente vê que a cada dia, por exemplo, a minha inteligência mais forte é com certeza a linguística, né? Como psicopedagoga, como escritora. Adoro ler, interpretar, dar palestra. Então essa parte de linguagem para mim é muito tranquila. E a parte lógica sempre foi bem trabalhada, mas tinha algumas coisas que me confundiam na parte da matemática, não era a minha parte mais forte. E hoje em dia, de tanto trabalhar aqueles tipos de desafios, de coisas, é incrível como eu faço teste de inteligência agora com muita facilidade, muita rapidez. Por quê? Porque é treino. Quando você vai trabalhando o outro, você se trabalha também. Vamos ver aqui a pergunta da Tami. Meu filho faz acompanhamento com a fono há 1 ano, mas o problema maior dele é a interpretação de texto e na concentração. Tem uma facilidade enorme em se distrair. Então, é isso mesmo. Na interpretação de texto, o que eu costumo fazer? Orientar. Uma para escolher textos menores, que sejam mais linkados com o nível de interpretação leitora dele. E aí a gente vai aumentando aos poucos, né? Como a criança se distrai muito, por exemplo, se for um déficit de atenção, a criança tem um hiperfoco naquilo que interessa. Então, eu acho engraçado porque o nome déficit de atenção dá a sensação que a criança não presta atenção em nada. Não é isso. Ela presta atenção muita naquilo que interessa. Então, de repente, ela começou a ver uma borboleta voando, ela não vai prestar atenção na sala porque aquilo está muito mais interessante para ela. Mas ela vai ter um hiperfoco naquela borboleta que ela vai ver todo o caminho que ela fez. Então, Tami, se você começar a encontrar temas que sejam o interesse dele, ele vai ter mais foco, porque a criança que costuma, eu não sei se é um déficit de atenção, mas a criança que se distrai muito, ela tem uma atenção dividida, né? Então, para a atenção ser concentrada, para ela começar a focar, ela tem que ser um tema de interesse. Uma coisa que ajuda muito, que eu falo na interpretação de texto, é às vezes pegar um texto e ler junto com a criança. Então fala assim, olha, eu vou ler até um próximo ponto, você lê até o próximo ponto. E aí quando chega no final do parágrafo, você para e fala o que você entendeu desse texto. E aí vai ajudando a criança a interpretar. Porque senão fica muito frustrante para eles, que eles leem uma página inteira e aí não sabe o que leu. Ou ele lê o parágrafo e também não sabe. E quando eles têm o recurso auditivo e o visual, quando eles estão lendo. Então vai começando assim, cada um vai revezando quem lê, né? Então lê até o próximo ponto e depois vai mudando, vai aumentando. Aí cada um lê um parágrafo, cada um lê uma página. Então são alguns recursos que a gente pode ter, algumas estratégias que ajudam bastante a criança nesse processo de amadurecimento aí da leitura e interpretação de texto. Essa facilidade enorme em se distrair, eu acho ótimo mesmo, porque eles têm, né? Então, e quanto mais, às vezes a gente divide a atenção, eles prestam mais atenção. A fono não diagnosticou 100% no déficit de atenção, mas me preocupo porque ele vai para o 6º ano no próximo ano. Sim. Então, na verdade, às vezes eu falo assim, se a criança tem outros recursos, eu não me preocupo tanto em bater o martelo, é déficit de atenção. Se ele tem as características, eu vou tratar como?
Então, se a criança não se distrai, não se concentra com facilidade, então a gente vai usar as estratégias do déficit de atenção. O que seria o déficit de atenção? A dificuldade de me concentrar naquilo que eu não me interesso, né? Agora, eu acho que dá para você fazer aí, o próximo é o 6º ano, é o que eu estava falando aqui, que é quando mais estoura, assim, essa parte interpretativa, que até então o professor, como ele é polivalente, é de todas as matérias, ele vai lá, ele resolve aqui, se não deu tempo, ele pega a próxima aula, mas agora no 6º ano, sabe, tudo tem que ter um ritmo maior, uma interpretação maior, uma autonomia maior, e aí vai ter que desenvolver dessa maneira. E essa dica aí, segue essa dica de cada um ir lendo o próximo ponto, vai com ele, escolhe com ele, vai na livraria quando não der, né, por conta da pandemia, entra com ele no site, escolhe junto o livro que vai ler, porque aí ele vai melhorando aos poucos. Vamos pegando assim, já começa pelo interesse deles. Porque quando desperta o interesse, eu já vi vários pacientes assim mudarem da água para o vinho, pacientes disléxicos que agora leem assim muito, vários livros por mês, né? Eu tenho uma que retomou agora, mas ela é assim, é uma leitora voraz. E tinha uma dislexia que ela não podia ver livro na frente. Então, para começar com ela, lá no 2º ano que ela veio para o consultório, eu usava muito jogo. Então, ela ia lendo as charadas do jogo, ia lendo as regras do jogo. Então, foi muito com jogo que ela não podia nem ver livro. Se ela visse livro, ela falava, ai, não, livro não, livro não. Mas no jogo ela lia bastante e não percebia. E aí, aos poucos, eu fui introduzindo o livro, comecei a ler alguns livros que ela tinha que ler para a própria escola, junto com ela. Fui fazendo esses recursos de um conta, outro conta, e era bem bacana. Tem um jogo que eu fiz, que é bem legal, viu, Tânia? Que chama Desafio Folclore. Porque tem o desafio e tem o desafio folclore. Eu acho que para o teu filho que está indo para o 6º ano, o desafio folclore é mais legal. E por que eu estou falando dele? Porque eu coloquei lá todas as habilidades leitoras que precisa ter. E eles jogam, eles brincam, eles interpretam o tempo inteiro e eles não percebem. Na verdade, foram atividades que eu inventei para o consultório e depois eu transformei isso num jogo. Então, é bem bacana para trabalhar essa parte de leitura escrita sem eles perceberem. Tem a parte de lógica, que também tem leitura e interpretação, eu me baseei bastante em testes de QI. Então, ficou bem bacana mesmo para trabalhar essa parte já de interpretação. Esse mês, ou mês que vem, também está para sair novamente um relançamento de um que eu fiz também, que chama De Olho na Ortografia, que a gente lê uma charada, então tem a interpretação de texto e tem lá depois para achar a palavra, então trabalha a ortografia. Esse tem no seu livro? Qual? O jogo? Não, esse jogo, ele tá ele é vendido separadamente, é um jogo da Algazarra Brinquedos, é um jogo de tabuleiro que eu fiz, mas tem algumas dicas já nessa parte, parte de dislexia, de interpretação de texto, então ele é completo. Gente, aquele jogo, eu falo com orgulho que ele é um diagnóstico psicopedagógico, porque lá tem tudo, tem percepção visomotora, tem a parte de lógica, de interpretação de texto. Então tem umas que a gente faz que assim, é engraçado, né? A criança não quer ler, mas aí tem uma parte do jogo que chama O que tá estranho. E aí ele leu uma frase, por exemplo, Paulo acendeu a luz porque estava muito claro. Então ele tem que ler, tem que descobrir o que tá esquisito, e tem que falar a frase inteira novamente de uma maneira certa. Ou com as crianças que têm uma dificuldade na escrita também, eu peço para ela reescrever a frase corretamente. Então fica assim incrível o trabalho, assim, e como eles prestam atenção, dão risada, porque tem assim, mamãe varreu a casa com uma colher, então ele tem que refazer a frase, então mamãe varreu a casa com uma vassoura. Ou
fiz uma deliciosa limonada com as laranjas que comprei. Então ele pode corrigir, tem duas jeitos de dar certo. Então fiz uma deliciosa limonada com os limões que eu comprei, eu fiz uma deliciosa laranjada com as laranjas. Então se ele corrigir de uma maneira que fique coerente, aí a gente já concorda. Opa! Gente, quem quiser pode mandar pergunta aí, hein? Senão eu vou respondendo as que me mandaram antes. Vale a pena, porque você vai brincar com ele, ele não vai perceber e você vai trabalhar essa interpretação. É bem gostoso. Com adulto, já respondi. Outra, contar histórias funciona apenas com crianças? Não, quem assiste minhas lives, quem conhece, sabe que eu uso assim para tudo a contação de história. Ela serve para adolescente, então é só a gente adaptar e colocar, mas às vezes eu conto uma história bem infantil para adolescente, para adulto, mas eu já chamo a atenção, olha, você vai prestar atenção, por que será que eu estou contando essa história? Eles já relacionam direto com a história de vida deles. Então é bem bacana, mas eu uso a história para tudo, tanto como um recurso terapêutico, como para ensinar gramática e ortografia. Então assim, o próximo curso aí do método Paula Furtado, eu vou colocar toda essa parte de ensinar a gramática e ortografia, todas as habilidades cognitivas também com o uso das histórias. Então, a parte do curso foi do método Paula Furtado, foi das habilidades socioemocionais, e a segunda vai ser dessa parte. Mas dá para usar história com todo mundo. Eu conto para adulto. Muito obrigada, Paula, sou fã do seu trabalho, parabéns, vou seguir suas dicas, tanto com ele como meus alunos. Obrigada. Imagina, também eu fico super feliz. Depois você conta para mim. Você me dá um retorno aí do que você usou com eles, que eu adoro saber esses feedbacks. Esses jogos são sensacionais. Obrigada, Lau. Então, e aí essa parte das histórias servem para qualquer idade. Então eu vou sempre repetir isso. A simbologia das histórias tem acesso direto com o inconsciente. Então, sempre eu vou fazer a ligação da minha história de vida com a história de vida do personagem. E aí eles vão fazer as conexões necessárias. Sempre o personagem enfrenta desafios e no final eles alcançam o almejado final feliz. Então, serve para todo mundo. Sempre quando a gente escuta uma história, fica aquela sensação de que tudo vai dar certo. Né? Então sempre tenho esse final feliz que garante que a gente mostra o meu grande problema também tem solução. Então é uma coisa que eu não canso de repetir, porque quando eu descobri o poder das histórias, a minha vida mudou, o meu consultório mudou, e é isso que eu tento passar para vocês nas lives, nas aulas que eu deixo lá no YouTube e também no método Paula Furtado. Foi descobrir assim o poder, porque quando a pessoa está bem equilibrada emocionalmente, a aprendizagem vem, gente. Não existe a psicopedagogia se a gente não pegar esse psico, porque a criança quando chega no consultório, ou adolescente, ou adulto, ele já está com a autoestima detonada, né? Cheia de insucessos e achando que não dá certo, nada dá certo para eles. E aí a gente faz essa virada aí. A gente faz ele se identificar com a jornada do herói e mostrar que ele vai também vencer o grande desafio dele. Deixa eu ver aqui a outra. Essa pergunta eu achei super interessante. Teve uma mãe que me escreveu que o segundo filho dela não está se adaptando ao colégio do mais velho. E ela queria deixar os dois no mesmo lugar. Então, como o segundo não se adaptou ao primeiro, ela queria trocar os dois de escola, mas o segundo, obviamente, o primeiro, não, o mais velho, não está achando justo isso. E não é justo mesmo, né? É como se ele estivesse sendo punido pela não adaptação do irmão. E a gente sempre, é lógico que facilita a vida, com certeza, da mãe que todo mundo esteja na mesma escola, deixo todo mundo, depois vou buscar.
Mas eu vou dizer que o ganho, às vezes o estrago emocional que acontece, porque a gente pode olhar, são filhos, são irmãos e um é bem diferente do outro. Então não adianta um ficar feliz pela infelicidade do outro, né? A não ser que o outro quisesse mudar também para ficar perto do irmão. Mas eu acho que você, Melinda, foi a Melinda que me escreveu. Eu acho que você vai criar até um problema entre irmãos, né? De repente ele vai ficar culpando o outro por ter saído da escola que ele gosta, que ele tem amigos. Se ele está adaptado, eu acho que o outro também não é obrigado a se adaptar à escola que o mais velho se adaptou. Então a gente pode ver, tem uns que tem perfil totalmente tradicional, todo certinho, todo regrado, então uma escola tradicional vai super bem. E tem outro que é aquele que aprende mais em cima de projetos e, né, tem uma outra maneira de construir o conhecimento. Não adianta, gente, às vezes filho do mesmo pai, mesma mãe, mesma criação, mas eles são diferentes. Então vamos respeitar aí a escola do mais velho. Eu acho que se você já me perguntou, você também já deve estar com essa dúvida latente aí de não sacrificar, né? O mais velho que já está adaptado, parece que é uma diferença de idade bem grande, então deixa ele lá na outra escola, eu sei que é mais dificuldade, mas eu vou falar uma coisa, se é tanta diferença de idade, às vezes um sai num horário, o outro sai no outro, você termina tendo que fazer essas várias baldeações, assim, uma hora vai buscar um que sai meio-dia, o outro sai às 3 da tarde, então eu vejo pelos meus pacientes que os horários são muito diferentes, quando a faixa etária também é muito diferente. Então, às vezes, vai ser um ganho, busca a escola que combina com ele, que você vai ter um ganho maior, menos dor de cabeça, e os dois vão ficar felizes, né? Isso que é importante. Me dá uma dica de livros para trabalhar problemas de relacionamento. O Rodrigo me mandou. Só que ele não me mandou a idade, mas tem vários, como eu falo que a história infantil vale para várias idades. Gente, tem uma que eu acho assim incrível, que chama A Pipa e a Flor, do Rubem Alves. É uma história fantástica, que eu acho que é legal porque começa a ver assim, os dois lados da história, né? Não existe só um lado da história. E nessa Pipa e a Flor, a história de uma pipa e uma flor que se apaixonaram. Aí a pipa solta do menino que a inventou. Eu tô contando bem resumido, tá? E aí ela se entrega lá para a flor, só que a flor começou a ficar muito incomodada que a pipa voava e deixava ela sozinha. Então começa a aparecer toda uma história de ciúmes e de inveja. E aí elas começam a brigar, uma já não é mais tão feliz como a outra também acha que o outro já não ama tanto. E aí no final elas terminam, tem uma hora que o Rubem Alves para e fala que essa história tem 3 finais, né? Então aí a gente lê os 3 finais. Eu primeiro sempre pergunto para a criança qual é o final, ou para o adolescente, ou para o adulto, qual o final que ele daria para essa história. E aí depois eu leio os 3 finais que o Rubem Alves deu. Então ele dá um final assim, que elas se entendem, né? Que elas terminam buscando um ponto de equilíbrio. Tem um final que vai embora, que desiste daquela, e tem um final mais trágico na situação. Mas é legal que eles podem analisar e a gente pode ver também a visão do paciente, né? Dependendo do que ele responde. Tem um outro livro que fez bastante sucesso ano passado, que é A Parte que Falta, mas eu gosto da segunda parte, A Parte que Falta encontra o Grande Círculo. Esse também mostra todos os tipos de relacionamento, então dá altas conversas, altos diálogos sobre o que aparece na história. Então é incrível também o que pode aparecer. Esse problema de relacionamento, pelo que eu entendi aqui, é entre crianças. Tem o que eu acabei de lançar com o Maurício de Souza, que é Melhores Amigas para Sempre, da coleção Bem Me Quer. Também fala muito sobre relacionamento. Então mostra essa coisa dos ciúmes, da inveja, exemplifica o que é cada um. Então fica uma coisa bem gostosa. Mas tem vários assim
de relacionamento, é tudo que tem conflito, né? Todas as histórias sempre têm conflito, então trabalham bastante relacionamento. Tem uma história do Shel Silverstein que é A Árvore Generosa, também é fantástica, que mostra aquelas amizades que só sugam da outra, né? Vão tirando e não tem uma troca. Então essa história é fantástica também para a gente contar e depois trabalhar o que acha correto, o que não acha correto, e a gente termina vendo na criança ou no adolescente as reações que eles têm também, né? Quando a árvore está sendo lá toda delapidada, que tira as folhas, as maçãs, tira os galhos, depois tira o tronco, ela fica só um toquinho, a gente vai vendo as reações, porque as histórias servem muito para isso. A gente vê a reação do outro na narrativa. Oi, Reginele, oi, Elaine. Então a gente vai vendo a reação deles, né? Às vezes você está falando uma coisa que estão fazendo com a árvore que não é bacana, está destruindo, e a criança está nem aí, ou o adolescente está achando aquilo normal, porque estão acostumados com essa relação de sugar o outro e de não ter troca, né? Em nenhum momento. E tem criança que fica horrorizada, né? Quando vai falando, você vai contando o que está sendo feito de errado na história, a gente vai vendo a reação da criança. Então é muito bacana quando termina a gente jogar, porque tanto para aquele que ficou indignado quando o outro não está tendo um respeito, como aquele que não está nem aí. Então, ir jogando perguntas, você acha correto isso? O que você faria diferente? Como você se sentiria se você agisse dessa maneira? O patinho feio é perfeito também para relacionamento, que não tem respeito nenhum. Ele é julgado o tempo inteiro, ele é rejeitado, ele é colocado de lado. Então, é uma ótima história também para contar, porque aí o que se... Tem uns que vão se identificar com aquele que sofre o bullying, tem aqueles que vão se identificar porque são os que fazem o bullying, mas o legal é fazer essas atividades projetivas quando termina a história. Por que você acha, como você acha que ele se sentiu? Gente, isso traz toda a situação de projeção é muito bacana, né? Então, hoje eu estava trabalhando com uma adolescente exatamente isso. Porque ela estava falando de um amigo X que elas estavam excluindo do grupo, e quando eu fiz essa pergunta, mudou totalmente, né? Como você se sentiria? Tá bom, então a história é diferente, você está no seu grupo, você saiu porque um outro grupo te chamou. Então, quando a gente joga, e a história é fantástica, porque às vezes a gente nem precisa fazer a pergunta. Quando você terminou de falar, eles já colocam, ai, nessa, eu faço isso com ele, ou... Quando fizeram isso comigo, eu me senti de tal maneira. Então, essas histórias ajudam muito a desencadear o assunto. E gosto muito das histórias como ferramentas de ensino. E as perguntas certas faz toda a diferença. Exatamente, Reginele, porque às vezes a pessoa conta a história e ela vai para um caminho de dar sermão. Então, sei lá, contou... o Pinóquio porque tá mentindo. Aí ela vai lá e fala, tá vendo? Por isso que a Pro fala para não mentir, ou por isso que a mamãe fala para não mentir. Acabou o trabalho. Toda a simbologia que o inconsciente estava fazendo, acabou. E às vezes quando a gente faz a pergunta certa, que a gente faz ele se projetar, que ele faz como ele se sentiria, o que acha que o personagem podia ter feito de diferente, como ele agiria naquela situação... Então, a gente leva a criança para a situação do conflito. E aí ele consegue imaginar o que ele faria para ser diferente, ou ele consegue imaginar o que ele está fazendo de errado, ou como ele pode sair de uma situação, né? Tem um livro também, Cuidado para Não Explodir, que eu fiz, era de uma criança hiperativa que eu tinha no consultório. E ele era um menino que ele batia em todo mundo, ele era o terror da escola, ele tacava terror com 5 anos. E a escola era muito inadequada com ele, não sabia lidar com essa atividade toda, com toda essa energia dele. E aí ele era uma graça no consultório, um gentleman, mas ele tinha todas essas atitudes.
E eu fiz a história de um porco espinho que explodia com facilidade, tacava espinho para tudo que era lado. E aí ele se identificou assim de uma maneira com o personagem, né? Paula, vai ficar gravada essa? Vai ficar lá gravada. Todas as lives eu tô gravando, porque tem gente que me pede. Hoje eu recebi umas 20 perguntas, mas tinha alguns que não iam poder. Então eu sempre falo para ficar sossegada que eu vou gravar a live. E aí nesse livro Cuidado para Não Explodir, o menino foi melhorando, porque eu fiz a história dele, que ele ia fazendo, e toda vez que ele aprontava na escola, ele já chegava no consultório pedindo essa história. Ele já vinha lá de fora gritando, Paula, eu preciso, eu bati de novo. E aí eu contava a história para ele. E aí quando o livro foi lançado, porque eu contava para ele, eu tinha feito para ele, estava no meu computador e tal. E quando o livro foi lançado, que eu fui mostrar para ele, eu falei, sabe aquele livro que você adora, né, que você sempre me pede? Olha, ele foi lançado agora. Aí ele virou para mim e falou, o meu livro? E aí eu perguntei, por que é seu livro? Ele falou, claro que é meu livro, você escreveu a história da minha vida. Então ele sabia o porquê que eu estava falando, mas em nenhum momento durante a história eu apontei o dedo, mas era a história de tudo que acontecia com ele, que xingava, que batia, que falava palavrão, que jogava cadeira. Vocês terem uma ideia, com 5 anos ele foi expulso da escola. Mas quando a gente mudou de escola, ele virou um aluno exemplar. Por quê? Porque ela soube lidar com ele também já estava com trabalho, né? Então é bem bacana quando você vê a evolução. Acho maravilhoso você se inspirar nas crianças. Exatamente, eu fui fazendo as histórias porque ali está o nosso material, né? E ali a gente sabe que funciona, porque assim, o da adoção eu fiz para um garoto que também era adotado, que se sentia rejeitado. Todos, a grande maioria eu fiz. Os ciúmes da irmã mais velha foi baseado em sobrinha, os ciúmes do irmão mais novo também foi baseado em sobrinho. Então eles já dão assim, pronto. A gente só precisa criar um personagem para ele se identificar, né, para ele se projetar e a gente passar aquela mensagem, porque aí é bacana quando ele se projeta. Gente, se vocês acharem que essa live é interessante para algum amigo que perdeu hoje, aperta o aviãozinho, manda para eles, o lema daqui do método PPX é eu divido com vocês e juntos a gente multiplica. Então vamos multiplicar com aquele que a gente acha que vai fazer a diferença. Essas dicas que eu dei hoje sobre dificuldade de aprendizado, sobre histórias, sobre tudo que eu recebi hoje, né? E que eu tenho recebido bastante. E tenho recebido muito feedback, eu tô assim super feliz, o pessoal me manda muito no direct, mas eu até queria fazer um pedido para vocês colocarem às vezes na live o que aconteceu, ou a dúvida de vocês, porque às vezes um questionamento de vocês pode ser de outras pessoas, então a gente pode ajudar mais pessoas quando eu colocar alguma coisa que seja público, ou der alguma orientação, a não ser que não queira se expor mesmo, seja alguma coisa muito íntima, eu tenho respondido alguns, aí tudo bem, não tem problema, mas se for alguma coisa que vai beneficiar outros, que eu não me importo, que não tem problema se expor, vamos colocar que vai ser bem bacana. Dando o recado também que toda terça-feira, hoje apareceu gente aqui, que foi bem bacana, um depoimento de uma menina que se reconheceu disléxica com um vídeo que ela viu lá no meu canal. Então foi bem bacana receber isso, de saber que a gente está ajudando. Então do mesmo jeito que eu quero ajudar muitas pessoas, eu quero que vocês me ajudem a multiplicar. Então aperta esse aviãozinho aí e manda a live para outras pessoas. Vamos ver se dá tempo de mais uma pergunta aqui. Como saber se o filho precisa de professora particular ou psicopedagogo? Bom, bom assim, quando o pai é leigo, às vezes é muito complicado mesmo você distinguir. Será que é gap no conteúdo? Será que é alguma dificuldade específica? Ou é alguma coisa de habilidade? Se a criança persiste numa dificuldade vários anos,
ou às vezes é uma matéria específica, ou em todas, porque a dificuldade na leitura e interpretação, faz um diagnóstico com o psicopedagogo. Ele, melhor do que ninguém, vai dizer se precisa, porque eu acredito muito na seriedade dos profissionais e eles vão falar se realmente é um caso de fazer um acompanhamento psicopedagógico ou se é alguma coisa mais relacionada com... Oi, Bebel! Mais relacionada com a dificuldade de alguma matéria, de alguma coisa específica. Mas eu acho que quando a escola fala, ou quando o pai já começa a pensar na psicopedagogia, é porque tem alguma coisa por trás aí que pode ser melhor ajudada. E o bacana da psicopedagogia é que já vai ajudar a criança a não depender de aula particular a vida inteira. Isso é muito legal, porque vai ensinar a criança a aprender sozinha. Vai trabalhar as habilidades que estão impedindo ela de não aprender sozinha. E aí junto, eu, por exemplo, eu não elimino o conteúdo. Eu coloco o conteúdo já junto, porque se ela começa já a entender, por exemplo, eles vão lá e falam, eu vou ter prova de português. Eu sei que a maneira que eu desenvolvi nesses 28 anos aí que eu ensino, é muito eficaz, é muito rápida, então eu vou ensinar com muito mais rapidez, com muito mais praticidade e de uma maneira que a criança entenda. Então, sei lá, né? E aí eu vou perguntando, às vezes eles vêm com aquela matéria enorme de gramática, em 20 minutos eu faço um bem bolado com eles, vou explicando, eles já vão anotando e vou ensinando de uma maneira psicopedagógica mesmo, uma maneira que ele entenda e que seja mais linkado com a forma de aprendizado dele. Então, eu tento sempre exemplificar. Eu acho que isso da nossa experiência, e por eu ter vindo da sala de aula, é um ganho muito grande, porque aquele que fez a psicopedagogia, mas não teve essa experiência como professor, não tem essa ideia de como o conteúdo é dado, que tipo de dificuldade aparece maior, como que eu posso mudar essa coisa para a criança realmente entender o que é um substantivo, o que é um adjetivo. Gente, eu vou fazer uma live que estão me pedindo só disso, porque é muito bacana a maneira como é ensinada hoje e que não dão dicas práticas. Eu fiz um livro que chama Era uma Vez Aprendendo Português, que eu dou essas dicas práticas, que eu fui percebendo tanto na sala de aula como no consultório, que às vezes o professor complica tanto e a criança não consegue identificar o que é um substantivo, o que é um adjetivo, o que é um verbo de ligação, então nem pensar, porque o verbo é sempre falado para ela que verbo é ação, então o verbo de ligação que não tem ação fica muito complicado para ela identificar. Mas isso vai ficar para uma outra live. Quero falar uma coisa. Semana que vem eu vou fazer dinâmicas de autoconhecimento. Então eu vou deixar um link aqui na live, que quem quiser participar, já imprime a mandala que a gente vai fazer antes. A gente vai fazer uma mandala de análise e planejamento de 2021. Gente, vai ser bem bacana, mas eu vou deixar o link. Não esquece de imprimir antes, porque aí vocês vão participar e a gente vai fazer uma dinâmica que vocês vão poder usar em sala de aula, no consultório, uma dinâmica bem bacana que eu estou fazendo com todos os meus pacientes nesse final de ano aí. A gente está analisando como foi o nosso ano em diversas áreas e já está planejando o que a gente quer mudar para 2021. Precisa de lápis de cor? Boa, Lau. Imprime a mandala que eu vou colocar lá e aí precisa de lápis de cor ou canetinha colorida, tá? Com esses dois já dá pra gente fazer um trabalho bem bacana e aí vai ter contação de história semana que vem. Quem tiver ainda com alguma dúvida forte, eu acho que a maioria olha, foram 20 perguntas, hoje foram todas. Então, quem tiver alguma pergunta, manda, mas semana que vem a gente vai focar muito nessas habilidades socioemocionais, na nossa análise do nosso ano e o nosso planejamento do ano que vem.
Boa noite, Motivar e Amar. Boa noite, Bobooks. Gente, muito obrigada por todos que compareceram. Quem não conseguiu, eu vou deixar lá gravada. Então, vocês podem indicar para os seus amigos. E espero vocês semana que vem, às 19 horas, né? 18h59, como eu coloco. E que aí a gente vai fazer essa dinâmica bem bacana. Não esqueçam de separar o material e avisar os amigos, tá bom? A live vai cair. Beijo grande para vocês e qualquer dúvida me perguntem.